Pronto, agora iniciamos aqui a questão 14 dessa nossa lista de exercícios de revisão. Essa questão é do ENAD de 2006. O gráfico abaixo representa uma situação em que as empresas que oferecem o produto causam dano ao meio ambiente, gerando uma perda de bem-estar social, porque o custo marginal social é superior ao preço vigente no mercado. Quando ele declara aqui que o P estrela, o P asterisco, é o preço de equilíbrio do mercado. Ora, vamos interpretar esse gráfico antes de seguir com a leitura da questão. Aqui a gente tem uma oferta normal, que considera todos os custos privados de produção. Aqui a gente tem uma demanda usual, como a gente costuma dizer, representando os desejos de aquisição de centenas de milhões de consumidores. Se o mercado é deixado operar livremente, a oferta, que inclui apenas os custos privados de produção, e a demanda definem esse preço. Ora, se a gente fosse obrigar essa empresa a internalizar os danos causados ao meio ambiente, ou a compensação por esses danos, ou a instalação de filtros que evitassem esses danos, os custos privados, acrescidos desses custos a terceiros, que a gente chama de custos sociais, implicariam uma curva de oferta recuada em relação à curva de oferta que só leva em conta os custos privados. Portanto, a gente tem uma restrição na quantidade ofertada, que vai gerar quantidades menores indo ao mercado e elas indo a um preço um pouco maior. Então, é como se nesse primeiro caso a oferta estivesse artificialmente expandida, uma vez que a firma não está levando em conta custos e danos provocados a terceiros. Pois bem, aí seguimos com a questão. Avalie essa situação mostrando como ela pode ser corrigida. No primeiro caso, através de impostos, no segundo caso, por meio de obrigações de pagamentos aos donos do meio ambiente danificado. Ora, seja na forma de compensação financeira aos indivíduos, aos agentes ou aos cidadãos do país que se consideram prejudicados, essa curva de oferta ela deixaria de existir, porque essas indenizações significariam custos a mais, provocando o deslocamento da oferta para a esquerda. A segunda possibilidade é que o governo considere aquela atividade como sendo danosa e que cobre um imposto pela unidade produzida. Se ele o fizer, ele também vai estar introduzindo custos adicionais à produção, de modo que a oferta se desloca para a esquerda. Então, essa compensação, essa correção da oferta artificialmente expandida que está aqui, essa correção para o ponto que ela deveria ser, pode ser feito tanto na forma de tributação quanto na forma de compensação financeira aos detentores do direito sobre o meio ambiente. Então, poderia ser uma associação de moradores de um bairro que se viu prejudicado, poderia ser a prefeitura da cidade, que teria custos adicionais com o reflorestamento da área, ou seja lá como for. Tá? Então, esse deslocamento ele ocorreria em ambos casos. A segunda parte da questão pergunta, nesse contexto, explique o que vem a ser o Teorema de Coase. Ora, gente, o Teorema de Coase diz que, em condições bastante restritivas, o mercado resolve os problemas de externalidades, como essas que estão sendo discutidas aqui, de maneira satisfatória. Que condições restritivas são essas? Bom, a gente tem que ter custos de transações muito baixos, então as negociações, as aferições do dano provocado os custos são bastante baixos. O problema, a compreensão do problema é consensual, não é conflitiva, e se todas essas condições inverossímeis, inclusive o monitoramento de um possível acordo, se tudo isso fosse muito barato, muito consensual, o mercado em si ele encontraria um acordo de modo ou que uma parte pagasse a outra para corrigir a sua atuação, ou que a parte que provoca o dano assumisse o custo de terceiros e compensasse os terceiros por esses danos. Então, o Teorema de Coase ele diz que, em circunstâncias muito restritivas, que eu acabei de descrever, o mercado resolve o problema das externalidades através de acordos privados, sem a necessidade de intervenção do Estado. Ora, como essas condições são quase nunca
observadas, se não nunca observadas na realidade, o teorema de Coase se aplica pelo seu contrário. Como essas condições não se aplicam, essas condições restritivas não são observadas, cabe ao Estado intervir e, de alguma forma, corrigir o problema da externalidade. Muito bem, vamos seguindo adiante com a questão 15. O gráfico abaixo representa o impacto de uma mudança expressiva na curva de demanda por um bem produzido em mercado de concorrência perfeita. Cada uma das afirmativas abaixo é correta, exceto... Bom, antes da gente ler as afirmativas, vamos interpretar o gráfico. Aqui a gente tem o gráfico que representa todo o mercado. Então, ele representa as decisões coletivas de centenas de milhares de produtores e centenas de milhões de consumidores, tá? Tanto que aqui embaixo a gente está vendo que as quantidades estão em letra maiúscula, então são milhões de unidades. E aqui a demanda se expandiu de D0 para D1, né? Ela se deslocou para a direita. Com isso, o preço ficou um pouquinho mais alto do que ele era antes, né? Se a gente chamar esse daqui de P0, o P1 está um pouquinho mais alto aqui. Ora, esse sinal de preço mais alto tende a ser um estímulo para as empresas. Elas passam a ter uma lucratividade maior. Mas como que a gente observa isso aqui? Ora, a empresa sempre vai escolher operar no ponto em que o custo marginal intercepta a linha de preços. Então, ela vai escolher produzir essa quantidade que é estrela, porque é nesse ponto em que preço e custo marginal se encontram. Uma vez decidida a quantidade de produção, a gente pode ver como que essa empresa está tendo lucro ou prejuízo. Saindo de quantidades, eu vou até a curva de custo médio, que é essa aqui. Falo assim, bom, custo médio vezes quantidades vai dar custo total. Então, essa área aqui que eu acabei de desenhar representa custo total. Mas se eu sair também da quantidade e até o preço, esse outro retângulo, um pouco mais alto, representa a receita total. Então, essa área aqui, escura, ela na verdade representa o excesso de receita total em comparação com o custo total, que a gente chama de lucro econômico, tá? Muito bem, então vamos ver como que segue a análise das alternativas. No curto prazo, as firmas representadas nesse mercado trarão aos seus investidores e ou proprietários taxas de retorno excepcionais, acima das observadas na economia como um todo. Isso é verdadeiro. Então, a gente está procurando a afirmativa falsa, então não é essa. Segundo, na ausência de barreiras à entrada, um grande número de novos investidores tende a disputar os clientes desse mercado, fazendo com que a oferta se desloque para a direita. Isso também é verdade, então não é a nossa resposta. Terceira, no longo prazo, preços e quantidades totais negociadas retornarão ao patamar de equilíbrio anterior às alterações de demanda. Essa é falsa e eu vou explicar por quê. Como diz na letra B, a existência de lucros extraordinários vai fazer com que muitas novas firmas venham para esse mercado. Se esse é o caso, a gente tende a ver a oferta se deslocar para a direita. Então, daí um certo tempo, no longo prazo, a gente vai ter passado desse ponto aqui, parado intermediariamente aqui e depois vindo para cá. Nesse novo caso aqui, o preço retorna ao nível que vai gerar lucro zero. Mas as quantidades totais oferecidas no mercado é maior. Ainda que as empresas voltem para esse ponto aqui, individualmente, um número maior de empresas vai estar nesse mercado. Então, a ideia é que preços retornam ao nível anterior, mas as quantidades totais negociadas no mercado vão tender a ser maior. E é por isso que nós, economistas, gostamos tanto de concorrência perfeita, que uma vez que a demanda se deslocou para a direita, ela representou os anseios da sociedade por uma maior quantidade de bens, e com o passar do tempo, a oferta se deslocou para a direita para atender esses anseios, e os preços retornaram ao seu nível, digamos, normal. Tá? Então, essa é a afirmativa falsa. No longo prazo, preços e quantidades totais negociados retornarão ao patamar de equilíbrio anterior à alteração da demanda. O que está errado nessa afirmativa é que quantidades não vão voltar ao mesmo nível anterior, só os preços vão retornar. Por último, o formato da curva de custo marginal decorre da lei dos rendimentos marginais decrescentes. Essa afirmativa está correta e a gente está falando desse formato em U das curvas de custo no curto prazo. Eles refletem o fato de que, na medida que as empresas tentam ampliar a sua quantidade produzida com uma mesma estrutura de
dada essa restrição da estrutura produtiva. Muito bem, vamos interromper e continuamos daqui a pouco.